fazer na mesma escola, o segundo estágio, com outra turma? Eu acredito que sim, mas isso vai ter que perguntar para a coordenação. Tá. Eu até posso tentar falar com a Rita e tal, também para saber, mas eu não sei se pode. Com a mesma turma, seria uma sequência, né? Não. Não? Não, com outra turma, pode ser com outra turma. Tá. Eu digo só na mesma escola, e, por exemplo, é tudo Fundamental 2. Sexto, Entendi. sétimo e nono ano, aí não teria diferença de nível, assim. Eu acho que não tem problema, eu vou perguntar isso, mas tu também Tá bem, pergunta, não fica esperando por mim. Agora, o que tá eu bem. preciso de ti, do Vitor? Que vocês façam esse plano de ensino, onde vai constar já as 20 atividades, 20 oficinas ou aulas que vocês vão aplicar. Vocês têm que pensar esse processo com antecedência, assim, não pode ir pensando, eu penso para a semana que vem, depois eu vou pensar para outra, entende? Aí vocês precisam fazer o projeto, explicar também o que é, quem é a escola, quem é a turma, como é que vai ser, tudo isso que tu me explicou aqui, vocês têm que fazer na introdução do projeto, entende? Ok. Eu posso, no caso, até, sei lá, se vocês preferirem, a gente faz um atendimento individualizado, assim, só nós três, vocês dois e eu mostro para vocês um modelinho, como é que fazer e tal. Tá Mas bem, é pode muito ser. importante ter o planejamento, parar e gastar os neurônios pensando Sim. como que vai fazer, assim. Inclusive, aí a gente tem que aprender a descrever tudo, né? Inclusive esses momentos que vão ser atendimentos no horário tal e tal, sabe, assim? É um cronogramazinho de execução, assim, é importante, tudo super registrado, é muito importante, ainda mais nessa época agora, que é tudo diferente, né? É que a gente não começou a fazer ainda os planos, eu já queria ter começado, né? Porque a gente tá apertado. Mas a escola agora vai trabalhar só com o livro didático que os alunos receberam. Então a gente está esperando a professora nos responder como que a gente vai ter acesso a esse livro, porque Mas vocês podem folhinha e propor tal tava coisas tendo problema. diferentes, né? Porque no livro didático eu acho que não vai ter coisa de arte, será que vai ter? Não, tem um livro didático de artes. Entendi. Mas eu acho que vocês podem propor atividades assim desafiadoras, assim, algumas coisinhas, né, básicas que Não, os alunos com possam certeza, investigar. porque isso é uma determinação da escola a partir de agora Entendo. de ter que usar o livro. Aí, por exemplo, a gente usaria um texto do livro base e aí ia propor outra atividade, ou ia usar uma Entendo. imagem do livro, coisas assim. Perfeito. Então tá. E daí eu não sei como é que fica aquele esquema lá da praia, né? Vocês vão ter que Sim. ver se essa escola é cadastrada, se não é cadastrada, fazer todo aquele processo ali. Tem que, ali no site da praia tem tudo ali fácil, mas ali fala que tem que ser assinado. Então eu penso, será que eles vão exigir que que a pessoa vá lá na escola assinar? Essa escola que tu está falando, ela é municipal, né? Isso, municipal. Então é mais fácil um pouco, né? Mas eu, sinceramente, eu pedi uma reunião no meu instituto lá no IE para tratar dessas questões que eu acho tão sem sentido ter que fazer aquela burocracia toda, mesmo se tu vai trabalhar online. Eu acho muito sem sentido. Mas eu pedi a reunião, eu sei que a diretora lá também está tratando desse assunto, mas ainda não temos nenhuma resolução. Não tem nenhuma orientação assim a fazer a papelada. Aí vocês começam a tratar ali com a praia, começam a ver como é que faz, e diante das dificuldades vocês vão me falando. Eu até botei lá o link lá no AVA daquela orientação que tem da praia.
Mais alguém gostaria de falar? Senão eu vou apresentar para vocês aqui a questão do plano de ensino, né? Como é que se faz, e depois fecha e eu atendo individual, vou atender quem marcou comigo, e depois pode ser pelo WhatsApp, mas a gente, para fazer mesmo uma orientação mais específica, assim, mais demorada, tem que ser nas sextas-feiras, porque eu tenho várias aulas nos outros dias. Claro que se for para tirar uma dúvida ou coisa assim, eu posso responder no WhatsApp sem problema. Mas se for assim para olhar o plano, para ajudar a pensar o plano, tal, daí só nas sextas-feiras a gente agenda com antecedência para ficar uma de cada vez. Eu vi que a Rosaura saiu daquele grupo do WhatsApp. Será que a Rosaura trancou? Será que ela não quer fazer agora, talvez? Alguém sabe? Não sei, ela não falou nada, mas eu posso ir atrás dela agora no WhatsApp e falar com ela. Eu vi que ela saiu do grupo. Aí eu tô achando que talvez ela desistiu de fazer o estágio agora. Pode ser, né? Então, vamos falar de planejamento de ensino, né? Plano de ensino. Então, a gente parar e pensar o que é esse planejamento de ensino, qual é a função dele no processo pedagógico. Né? Ops. Então, o planejamento de ensino representa um trabalho de pensar antes, né? Um trabalho de reflexão sobre como que vai orientar esse ensino para que não seja uma coisa espontaneísta, né? Uma coisa pontual, que um dia eu faço uma coisa, outro dia eu faço outra, e conforme a minha disposição. Então, tem que pensar como é que vai orientar o ensino diante dos objetivos da educação, daquela escola, né? Do curso, das áreas de estudo e disciplinas, né? No nosso caso, das artes. Então, o convite é vamos pensar um pouco, né? Quais são os objetivos da escola observado lá no estágio de observação? Eu não sei se vocês tiveram esse momento de observar a escola onde vocês vão trabalhar. Mas se vocês não observaram, pelo menos vocês devem conversar com as professoras para entender como é que são esses estudantes, qual é o perfil deles, né? Como que eles costumam trabalhar, se eles moram na periferia, se moram mais perto do centro da cidade, se tem alguma vinculação rural. E também qual o objetivo do curso de vocês. Aqui eu deixei Educação do Campo, foi uma falha. Mas qual o objetivo do curso de artes visuais, né? E tentar fazer um link com esse objetivo desse curso de vocês. Nunca esquecer isso, né? Porque o que me leva a fazer o curso de artes visuais, por que eu estou aqui, né? E qual é o objetivo desse curso? Então, o planejamento de ensino é uma ferramenta que auxilia o processo de ensino-aprendizagem, é um procedimento. Ele exige que a pessoa pare e pense, né? Organize, coordene antecipadamente, né? Como é que tu vai garantir? Então, depois a gente vai ver com mais detalhes. Então, há uma necessidade de estudar qual procedimento que será aplicado, né? Que atividades que vão possibilitar que os alunos atinjam o objetivo de aprender o melhor possível daquilo que a gente está pretendendo ensinar. Então, é claro, parece um pouco óbvio, né? Mas, na verdade,
A dificuldade é pensar antes, né? Botar no papel tudo bem detalhadinho, que dia vai fazer o quê, de que maneira vai fazer, qual ferramenta vai utilizar. E no nosso caso aí, nesse exemplo que a gente estava conversando há pouco, qual será o procedimento? Será via WhatsApp, no horário tal, nós vamos fazer desse jeito, daquele jeito, Tem que descrever tudo. Imagina que daqui a 3, 4 anos alguém vai ler o relatório de vocês e vai pensar, meu Deus, alguém deu aula pelo WhatsApp. Mas tem que entender direitinho como que foi essa aula, né? Então, o planejamento de ensino ele visa alcançar objetivos que são fundamentais para o desenvolvimento do processo pedagógico. Que objetivos são esses? Definir bem direitinho as metas que se precisa alcançar. Por exemplo, vamos usar exemplos, né? As metas que a gente quer alcançar, então, desenvolver 20 planos de aulas com a turma do 6º ano, que são 15 alunos, 30 alunos, entendeu? Então, assim, as metas é onde que a gente quer chegar. Eu estou saindo daqui do zero, né, do planejamento, e eu quero chegar lá em final de maio e quero ter terminado os 20 planos de aula que eu desenvolvi, entendeu? E aí também entra um pouco a questão do conteúdo, né? E quais os objetivos de aprendizagem que a gente quer? A gente quer que os alunos tenham o quê? Mais contato com as artes, que compreendam, que saibam identificar os tipos de artes existentes, ou sei lá, coisas do conteúdo de vocês, né? Então, o outro objetivo é conduzir o educando mais seguramente para os objetivos que a gente almeja alcançar, né? Prever experiências de aprendizagem a partir das experiências anteriores do educando. Então, é por isso que eu disse que vocês têm que fazer uma investigação junto com as professoras para saber quem é esse educando, para que vocês possam utilizar experiências anteriores deles, né? Para que vocês possam tentar imaginar qual é a realidade desse estudante e trabalhar com eles aproximadamente dentro da realidade deles, né? Facilitar a distribuição do conteúdo a ser estudado pelo tempo disponível. Então, imaginar, eu tenho 20 aulas, eu vou fazer uma atividade por semana, então eu vou ter 20 semanas, e eu tenho que distribuir esse conteúdo que eu quero trabalhar com eles dentro dessas 20 aulas. Posicionamento mais eficiente dos estudos do educando. Então, é aquilo que vocês já estavam comentando, né? De que vai ter um momento que vocês vão estar acompanhando ali os estudantes mais de perto. E tem que ter estratégia também de envolver esse estudante, de tornar interessante, de procurar, de despertar curiosidade, né? Porque nem sempre isso está dado, assim. Às vezes não existe, do jeito como as coisas estão, e no 6º ano, ainda por cima, às vezes as pessoas não estão vendo interesse, não estão se motivando para buscar essa informação. Promover reajustes no planejamento sempre que for necessário. Então, embora a gente tenha a obrigação de já prever, como se fosse um roteiro de viagem, né? A gente vai fazer um roteiro, olha, tal dia eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas às vezes a gente se obriga a mudar esse planejamento, a melhorar ele, ou alterar ele, porque numa tarde lá que tu planejou fazer determinada coisa, talvez não deu tempo de terminar, e daí vai precisar alterar o planejamento. Então, o planejamento ele é dinâmico, ele não é para ser um carnê que tem que ser cumprido a qualquer preço, né?
Então, a gente precisa ter certeza que o processo de ensinar e aprender, ele se complementa. Então, é necessário que a professora ou o professor, quando planeja suas aulas, faça uma previsão do que será realizado. É tentar imaginar antes, né, o que pode acontecer, de modo que venha a promover a aprendizagem. Uma vez que é o planejamento de ensino que irá determinar os caminhos que vão nortear o trabalho em sala de aula. Então, uma coisa que a gente não suporta, né, na didática ou no estágio é uma falta de planejamento. Sem planejamento, gente, não estão autorizados a começar nada, tá? Tem que ter o planejamento e a professora tem que autorizar esse início, tá? Vocês não podem começar o estágio sem mostrar o plano para a professora. E aí tá, ele está citando aqui alguns autores, né, que diz que a maneira de se planejar não deve ser mecânica e repetitiva. Chegar lá e botar sempre a mesma coisa, né? Pelo contrário, no planejamento tem que ser considerado os aspectos seguintes. Considerar os alunos não como uma turma toda igual, né, uma turma homogênea, mas tentar entender que cada um tem seu processo, cada um tem seu jeito, né? Cada um pensa uma coisa, tem suas hipóteses, suas perguntas, né? A partir do que eles já aprenderam, tanto na vida deles, né? Tanto quanto na sala de aula, na própria história de cada um, né? Considerar que é importante e significativo para aquela turma, o que é importante para aquela turma, né? E ter claro onde se quer chegar também. Vocês têm que ter claro, assim, vocês são estudantes, estão fazendo um estágio, e o que vocês querem fazer ali, né, nesse estágio. Vocês não podem ter um objetivo grande demais que seja para além do estágio de vocês. Isso depois vocês vão fazer na sua vida profissional, né, quando forem realmente trabalhar como professores. Mas agora vocês têm que saber, assim, onde é que vocês estão, né? O contexto de vocês, as limitações de vocês também. Então, vocês têm que escolher temáticas e atividades que possam tanto ser do interesse do grupo, quanto possa atender aquela limitação ali, ainda mais agora na pandemia, né, que as limitações são grandes, né. Um estilo de ensinar de um professor, de uma professora, ele manifesta ali naquele estilo a sua concepção de educação, né? Então, se a pessoa tem uma concepção de educação mais bancária, mais de transferência, mais expositiva, vai ficar claro naquela forma ali de ensinar, tá? Se ele é uma professora, se ela é uma professora, um professor mais democrático, que entende que o conhecimento tem que ser construído conjuntamente, então isso também vai ficar claro ali na sua metodologia de trabalho, né? Por isso, quando a gente propõe um novo modelo de ensino, a gente deve deixar bem claro, assim, que concepção é essa que a gente está trabalhando, né? Só um momentinho que eu vou aceitar aqui. A Lívia tinha caído. Então, as atividades propostas aos alunos, a organização do conteúdo, as interações em sala de aula, naquele espaço de sala de aula que pode ser o WhatsApp, e também os procedimentos de avaliação que vai ser adotado, eles devem ser examinados se tem coerência com aquela concepção que a pessoa tem, porque tem muita gente que, né, que diz que gosta do Paulo Freire, que gosta de ensinar de uma forma democrática, etc., e na hora H de planejar, planeja só aula expositiva, entende? Planeja algo que não condiz com aquela sua concepção. E o importante, muito importante, é que sejam coisas que tenham significado. O que é que vocês estão discutindo no grupo aqui? Deixa eu parar um pouquinho para ver aqui.
Robson ficou na dúvida se pode fazer os 2 estágios no fundamental. Um deles precisa ser no médio ou espaço não formal. O espaço não formal é optativo, gente. Isso eu já falei na aula anterior. Agora, se precisa ser no médio, eu tenho dúvida, quem pode tirar essa dúvida é a coordenação do curso. Tá? Vocês nunca devem deixar de perguntar as coisas à coordenação do curso. Aí a Ellen pergunta se para fazer o plano de aula eu teria que ter os conteúdos dados em cada ano escolar e eu não tenho livro didático para saber os conteúdos dados a cada ano. Não entendi essa pergunta. Mas tudo que tu precisa saber, tu tem que pedir para a professora supervisora do estágio, né, que é a professora da escola, ou para a orientadora da escola, ou pergunta para a diretora como é que tu vai chegar lá nessa informação. Agora, os conteúdos dados a cada ano é um certo exagero, né? Um pouco, ter uma ideia, pelo menos. Tu pode ter uma ideia, não precisa ser tão radical, né? Sobre os conteúdos, existem as diretrizes curriculares, a professora também pode te ajudar nesse sentido. Mas é isso, embora que tu possa dar uma pesquisada nas diretrizes nacionais, o importante é conversar, gente. Conversar com a direção. Isso, assim, eu não sei como é que é no curso de artes visuais, mas que é o meu primeiro ano aqui nas artes, né? Mas os estágios anteriores do curso de vocês, eles eram para poder ter esse contato, saber, né? Saber como que está sendo desenvolvido, né? Agora, o que eu quero dizer com isso, que eu estou orientando vocês, é que vocês não podem fazer um plano solto no ar, né? Um plano que não tem nada a ver com nada. Então, é muito importante conversar com a professora ou com a diretora. Se é com a diretora, depois pede o contato da professora da turma, saber quem é essa turma, o que eles já viram, o que eles já estudaram, mais ou menos. Tu não precisa chegar e dizer, eu quero saber o que eles estudaram em cada ano, porque aí tu vai assustar as pessoas, né? E daqui a pouco vai criar uma rejeição a escola já vai dizer, meu Deus, essa guria é incomodação, não vou querer. Então, assim, mas saber, dizer assim, olha, eu preciso planejar as aulas, então eu quero saber o que eles já viram, né? Qual é o nível que eles estão, para a gente não fazer coisa repetitiva. Então, vocês tenham muito cuidado de não parecer para as escolas, ou seja, para onde for que vocês forem fazer estágio, não parecer que vocês estão complicando, entendeu? Vocês têm que ir de uma forma que elas achem legal que vocês vão lá fazer alguma atividade com as crianças, né? E não que vocês vão complicar. Agora, claro, aqui como uma orientação mais didática, a orientação é essa, não faça planos solto no ar, né? Não faça plano nas dunas, né? Que vem um ventinho e leva toda a areia embora. Faz um plano com base realmente nas diretrizes curriculares, na conversa com as professoras para saber o que foi dado já, né? Então, daí, assim, no plano de aula, vocês têm um momento que vocês precisam avaliar o processo de vocês, né? Avaliar se os alunos estão aprendendo, se eles aprenderam alguma coisa que lhe foi útil, né? Que foi bom para eles, não que seja útil, útil é uma palavra horrível, né? Mas se eles aprenderam algo, né? Aí, então, tu tem que selecionar a forma que tu vai avaliar de acordo com aquilo do lugar onde tu queria chegar, que era o teu objetivo de aprendizagem, né? Então, dependendo se tu colocou lá que o objetivo de aprendizagem era que os alunos conseguissem identificar, discernir entre as artes visuais, as artes plásticas, os outros tipos de arte que se expressam na sociedade, daí depois vocês têm que ter um jeito
para que os alunos possam se expressar e dizer, e vocês verem se eles conseguiram chegar lá onde vocês queriam. Por exemplo, às vezes a gente pede para os alunos fazer um cartaz, pede para fazer um parágrafo, pede para dizer uma palavra, e vocês vão ter que pesquisar dinâmicas e coisas que possam demonstrar isso, né? Tem aqueles formulários do Google que também podem ser uma alternativa, né? Não para fazer todo o tempo sempre a mesma coisa, mas pode ser para responder perguntas simples, né? Algum exercício assim de fixação. Então, passos para um plano de ensino. Então, vocês vão ter que identificar vocês mesmos, aqui no caso, identificação do aluno é a própria identificação, nome completo, se, né, número de matrícula, o local da qual a pessoa vai desenvolver o estágio, né? Apresentar também os motivos para esse plano existir, qual é a disciplina, quantas aulas compõem o plano. Neste caso do WhatsApp agora de pandemia, também dizer que apresentar mesmo, né? Apresentar, dizer que conversou com a escola, essa mesma coisa que foi falado aqui, isso tem que ser escrito, porque se daqui 2 anos alguém pegar esse relatório, ele tem que se localizar, entende? Ele tem que entender qual era a situação daquele momento. Depois, a outra coisa que consta nesse plano é quais os conteúdos que serão abordados, né? Quais os temas. Isso aqui tudo é um plano geral, tá? Não é é o plano que começa tudo, né? Depois, o objetivo geral do plano. O objetivo geral é cumprir o estágio tal, que vai ser dirigido para qual grau de ensino, né? Se é o ensino fundamental, e desenvolver também se é um estágio curricular obrigatório, supervisionado, etc., né? É o objetivo geral do plano, no caso. E qual a metodologia que vai ser utilizada? Então, serão utilizadas aulas via canal de WhatsApp, nós vamos fazer de forma participativa, onde nós vamos incentivar o estudante para que ele possa devolver algum exercício, algum tipo de criatividade, aí vocês vão ter que dizer como que vocês vão trabalhar, que metodologia vocês vão usar. E vocês podem e devem, no plano, citar algum teórico, alguém que fala de como que é importante aquele tipo de metodologia de construir conhecimento, de fazer um diálogo, de entender quem é aquele aluno, etc. Porque vocês vão ter que ter, por exemplo, vocês podem fazer no início algum questionário, alguma coisa, até com o formulário do Google mesmo, ou ali mesmo perguntas no WhatsApp, para saber quem é essa pessoa, entende? O que ele gosta de fazer. Fazer tipo sei lá, uma enquetezinha perguntando, que cor que tu gosta mais, o que tu gosta de fazer para se divertir, sei lá, pode fazer uma coisa agradável assim e descobrir quem é a pessoa, quem é esse grupo, se eles jogam bola, se eles andam de bicicleta, se eles gostam de jogar vôlei, futebol ou basquete, sei lá, né? Vocês gostam de teatro, se gostam de filme, tipo de filme que gosta, joga videogame, não joga, sabe, assim? Essa metodologia, por exemplo, é a metodologia de definir o perfil do grupo antes de começar a dar as aulas, né? Porque aí tu já sabe quais os exemplos que tu vai usar, ou as figuras que tu vai usar. Tu vai utilizar figuras de videogame, linguagens do videogame ou não?
O Robson está perguntando como ficará a supervisão dos estágios no contexto da pandemia. Bom, se fosse uma aula como a nossa aqui, era simples, eu só entrava na aula e ficava ali observando, né? Se não for assim, se não for encontro síncrono, né? A grande supervisão terá que ser no material que vocês me mostram antes e me mostram durante o processo. Vocês vão ter que ir prestando conta das aulas de vocês para mim. Vocês vão ter que marcar horário comigo e contar. Olha, ontem a gente fez um encontro com eles no WhatsApp, a gente ficou a tarde toda lá, a gente fez assim, fez assado. Eles respondem, eles não respondem, eles falam, eles não falam, eles devolvem as atividades, eles não devolvem. E aí a gente vai avaliando se dá para continuar mesmo ou se não dá, entendeu? A gente vai ter que avaliar se realmente dá para continuar o estágio, se tem resposta, se não tem, né? Porque se não tiver resposta, se vocês começarem a falar para as paredes, aí não vai rolar, entende? Eu espero que não, sinceramente espero que não, espero que haja resposta. Mas vou dizer que na FURG está bem difícil. Olha, que se eu fosse supervisionar a FURG, eu ia mandar parar. Porque os estudantes, esse semestre, não estão querendo conversar, não estão querendo aparecer na câmera, não estão querendo falar. No semestre passado, a gente fazia muita fala, muita discussão e coisa e tal. Não é a turma de vocês, tá? Mas é também a turma de vocês. Mas eu estou dando aula para muitas turmas e as pessoas estão muito apáticas. Muito apáticas. Eu vou ver se elas vão cumprir as tarefas que estão sendo exigidas, né? As tarefas escritas. Porque quanto menos as pessoas falam, mais elas vão ser exigidas na sua escrita, no cumprimento de tarefas, né? Porque aí eu não sei quem são as pessoas, eu sou obrigada a dar tarefas para que elas se mostrem. E vocês também vai ter que ser isso, vocês vão ter que buscar formas e formas e formas para descobrir quem é esse aluno, se ele está realmente participando, se ele está aprendendo. Então, é isso que vai ser. E eu vou ter que acompanhar isso, eu tenho que acompanhar vocês, tá? Mas condição, assim, número 1, para começar o estágio é ter planejamento mostrado para a professora, né? Aprovado pela professora. Depois tem que ter acompanhamento na execução e depois tem que ter relatório. Se não tiver planejamento ou acompanhamento, qualquer dessas 3 partes, ela reprova, tá, gente? Depois não adianta a gente ficar brabo ou dizer que não sabia, mas são 3 momentos importantíssimos, é que nem a carteira de motorista, como eu digo, né? É o antes, o durante e o depois. Pode ter feito um antes muito lindo, planejamento maravilhoso, ter feito uma baita execução e não entregou o relatório, reprova, tá? Não tem como não reprovar alguém que não entrega o relatório. O relatório é importantíssimo para essa disciplina. Continuando, né? Nós estávamos ali na metodologia utilizada e depois o método de avaliação que vocês vão fazer. Claro que vocês não vão fazer prova com os alunos, eu espero que não, né? Mas vocês têm que ter um retorno. Então, se vocês trabalharem algo que é mais teórico e tal, é importante vocês fazerem um questionário com eles para saber o quanto eles absorveram daquilo que vocês estavam trabalhando. Eu, sinceramente, sempre fui muito contra questionários e coisas que é tradicional, mas como nós estamos num momento diferente, um momento de pandemia, um momento que tudo é escrito, é pelo WhatsApp, então é importante que vocês façam isso. Se a turma aceita fazer um trabalho mais criativo, um trabalho onde elas possam apresentar e falar ou fazer algum desenho ou coisa assim, ótimo, ótimo, né?
Mas se a turma é mais apática, dá-lhe questionário, não tem outro jeito. Então, aquele era o plano de ensino, o plano geral, o projetão, né? Além do projetão, vocês vão ter que ter esse plano diário, né? Que vai ser de cada atividade. Então, cada atividade vai ter que ser explicada, vai ter que saber, de novo, a identificação, a escola, a disciplina, a carelli, a data. E o tema de acordo. Porque lá no plano de ensino, por exemplo, vocês podem ter 3 temas para todas as 20 aulas. E aí, em cada plano diário, vocês podem usar três, três planos diários para tratar o mesmo tema, entendeu? Porque num dia vocês vão fazer a introdução daquele tema, na semana seguinte vocês vão desenvolver o tema com mais profundidade. E na outra semana vocês vão fazer uma pequena avaliação do que foi absorvido pela turma. E aí, só reforçando, objetivos de aprendizagem é onde a gente quer que o aluno chegue, o que ele será capaz. Então, assim, não me apresentem o objetivo de aprendizagem como se fosse o objetivo de vocês. O de vocês são as metas, que vocês querem dar aulas, dar 20 aulas de artes visuais. Isso é uma meta. O objetivo de aprendizagem é o que eu quero que o aluno aprenda. A metodologia é um parágrafo onde a gente diz qual é a prática pedagógica adotada e, por exemplo, a aula será realizada através de palavras geradoras, exposição dialogada, trabalho em grupo. E aí a gente reforça que a participação do aluno é fundamental para a construção do conhecimento, porque, segundo o autor X, aí vê uma afirmação que ele tenha feito, algum autor, né? Mas isso da metodologia mais, assim, fundamentada é lá no plano geral. Aí depois, no cada dia, vocês só dizem o que vocês vão... Como é que vocês vão trabalhar naquele dia. E aí depois tem o desenvolvimento da aula, que aí pode fazer por momentos. No momento 1, nós vamos fazer tal coisa. No momento 2, vamos fazer isso, aquilo, aquele outro, entende? Cada momento, o desenvolvimento da aula, eu não sei se vocês estão entendendo, mas a gente não vai economizar palavras para descrever tudo, com detalhes, assim, sabe? E aí, na avaliação, é isso. Se faz uma atividade investigatória da aprendizagem dos alunos. E, por exemplo, para eles fazerem um desenho, mostrar ali, tirar uma foto, mandar um desenho que represente coisas que eles aprenderam naquela atividade. Vocês entendem que a avaliação não é uma prova final, né? A avaliação a cada período, assim, faz uma pequena avaliação. Digamos, se tu vai trocar de tema, tu faz uma pequena avaliação sobre o que eles aprenderam naquele tema. E as referências bibliográficas também, né? É necessário, porque a gente sempre se baseia em algum livro, né? Nem que seja um livro didático, mas tem que saber que livro é que orientou, né? Agora, então, a gente vai fazer uma avaliação de tudo que eu falei. Vocês chamou mais atenção para vocês? Ou que vocês consideram que é a maior dificuldade de vocês, ou que é a maior facilidade, tanto faz. Vamos ver se a gente faz uma rodada aí, né? Da
Daiane, tu queria falar? Tá fechado. Mudou muita coisa, né? Eu tô ainda processando. Eu tô rindo de nervoso. Mudou, assim, a gente tinha que propor práticas, né? Na minha mente, assim, eu tinha tudo. E agora eu tenho que saber propor uma prática de um modo, assim, tão distante, né? Então eu tô processando. Tô, assim, tentando... que eu tinha os planos de aulas, tinha tudo mais ou menos assim, claro, flexibilizando à medida do conselho, né, daquilo que o professor vai dizendo, mas agora, para mim, assim, eu não me vejo assim fazendo estágio nesse momento. Hoje, né? Por causa da pandemia, tu diz? Porque o que eu mais amo das artes é a prática. A gente estuda tanto para isso também, né? E essa interação. Hoje eu não estou, hoje, né? Mas eu ainda estou processando. Eu estou quase lá, estou quase processando, assim. Quando vem uma ideia, né? Então eu não estou fechada, mas estou tentando como trazer esse aluno, assim, né? Como trazer esse aluno. Eu tenho tido algumas vezes quando vem alguma ideia, assim, mas ainda não sei qual. O problema é o WhatsApp, eu não me sinto à vontade, assim. O WhatsApp, assim, não, como é que ele não é imediato, né? Porque aí seria só 5 pessoas. Então ele não é nem ao vivo, é sempre aquela colocação depois, né? E aí a pergunta que eu faço seria o seguinte: aí eu poderia utilizar o YouTube para postar o processo, pelo menos da minha prática, como ele fazer, e aí acrescentava lá no WhatsApp dá para ser algo desse tipo, assim? Isso depende. Quem vai responder isso para ti vai ser a professora que vai te supervisionar lá, que é da turma, que é dona da turma, digamos assim, né? Porque eu não tenho como saber qual é o ritmo dessa turma, entende? Por exemplo, não seria impossível fazer uma boa atividade de artes com a turma. Se a turma tiver acesso à internet e estiver disposta, né? Por exemplo, eu vi agora num projeto aquele que eu trabalho, eu vi a Jo desenvolvendo uma atividade com as mulheres que ficou muito legal, assim. Era toda uma dinâmica, as mulheres escolhiam um número, e daí tinha uma pergunta, e aí depois gerou um desenho, mas é que as mulheres queriam, estavam afim, elas estavam ligadas, estavam com a câmera aberta, e estavam querendo participar, elas queriam responder as coisas, né? É muito diferente quando a turma está apática, que não está muito afim, que dá desculpa que a internet está ruim, ou então a internet está mesmo ruim, né? Então, quando o perfil da turma é outro, assim. Então, quem vai te dizer se o perfil da turma se vai funcionar com eles é a professora, né? Uma dúvida que eu fiquei agora, né? A aula, o estágio, se eu conseguir agora processar bem, tô quase chegando lá, assim, tô quase chegando lá, não desisti, então tô evoluindo. Eu tenho essa atividade no YouTube que eu já trabalho há algum tempo, eu faço outras lives, enfim, já tenho essa dinâmica de redes sociais, assim, já faz parte do meu dia a dia. Então, eu acho que aí eu acho que eu pedi até uma ajuda para a Jo, então, professor. Alguém que esteja fazendo isso hoje, né? Nesse tempo. Eu te digo, a gente pode fazer uma conversa mais particular, mas o que eu te digo, tu tem que fazer uma proposta, um projetinho, uma proposta para tu mostrar para a escola. E a escola vai poder te dizer, porque senão, se fica só naquela coisa muito solta, né? Por exemplo, a gente trabalha com YouTube e tal, mas de que maneira que tu faria isso? Assim, teria que escrever isso para que a gente pudesse avaliar, né? A escola que eu ia fazer, ela ia voltar no presencial,
tá? Até esses dias que eu fui lá na escola, que é a escola do meu filho, e falei pessoalmente com a diretora. Agora, o prefeito mudou de novo, entendeu? Aí eu tenho que mudar de novo, né? Mas a escola na prefeitura, o que eu vi na prefeitura é que é até abril, não é mais maio. Eu vi o decreto, assim, que até 18 de abril fica assim, sem aula presencial. Aí vai reavaliar, entendeu? Isso. Mas eu acho que até lá tu pode ir escrevendo, porque assim, ó, por exemplo, se tu fizer alguma coisa gravada que tu vai enviar para eles, também tu tem que ter um plano para que eles possam te retornar sobre aquele conteúdo, né? O caminho que eu vou fazer mesmo, eu vou começar a gravar o processo, eu vou gravar e vou ver se dá, assim, e aí depois a gente, pelos vídeos, né? Mas tu tem que botar no papel, tu tem que botar no papel qual é o teu objetivo, qual é a tua... Os planos de aula eu já tinha feito para presencial, eu tinha feito, né? Porque eu já tinha feito, no caso, já tinha tudo feito. Então agora eu tenho que refazer de modo adaptar só, né? Adaptar ainda a palavra. Obrigada, professora. Eu também fico angustiada com essa situação toda e não tenho, assim, a visão de como que isso vai acontecer, né? Mas eu estou fazendo eu estou adaptando na minha cabeça o máximo que eu consigo, assim, que é isso, escrever a intenção. Escreve a intenção toda, né? Que aí a partir dessa escrita a gente pode avaliar se é possível mesmo, né? Mas alguém quer escrever ali no chat ou... De tudo que foi falado, está dominado? Olha, a Ana escreveu um monte de coisa. A Ana está dizendo que se lembra das aulas da Rita, que teve que fazer planejamento de aula como exercício para utilizar no estágio. Como essa readaptação aos modelos de plataforma, eu sinto a necessidade de me readaptar também, inclusive em questões de crenças pessoais. É verdade. Sempre achei estranho e ruim o tipo de aula na folha 4, por ser muito limitado, e cá estamos nós tendo que nos desafiar de novo, é verdade. Não é mole, mas eu que sempre tive horror de fazer palestra, gente, eu sempre tive horror de fazer palestra, eu gosto de ficar dialogando com as pessoas, né, ou então criando uma dinâmica onde as pessoas participem. Só que agora, nas minhas aulas de didática, eu fico 1h30 falando sozinha, entendeu? E pior que eu não posso nem ver o rosto das pessoas para ver se as pessoas estão com sono ou não, que aí eu tenho que fazer uma piada ou dar uma paradinha. Então é muito difícil, muito. Mas vai passar, né? Vamos lá, vamos seguindo. A gente não pode parar a vida, né? Totalmente. Enquanto a gente estiver com energia, a gente vai vivendo. Mas então é isso, eu acho que a gente vai marcando, vocês vão marcando comigo os horários assim, individuais para eu ver esse planejamento de vocês. A Ellen colocou que achou interessante a questão de saber o que a turma já aprendeu, por conta de chamar a atenção deles, para não ficar uma aula cansativa, né? Então ela vai conversar com a professora e tal, é isso aí. Eu acho assim, é possível, quanto mais vocês puderem ser criativos, assim, se vocês tiverem, por exemplo, como gravar uma aulinha para eles, uma coisa rápida, ensinando a fazer, como fazem esses youtubers, né? Tem gente que consegue se comunicar muito bem, né, via o YouTube, ensina a fazer uma coisinha, outra, sei lá, usa um daqueles fantoches, faz qualquer coisa do gênero, né?
Mas olha, gente, nunca imaginei. Então, o Robson está me perguntando até que dia pode levar as aulas da escola. Levar as aulas quer dizer desenvolver? É isso. Como a gente não tem exame, a gente tem um tempinho a mais, porque a minha limitação, por exemplo, é a limitação do sistema, até quando eu posso botar a nota de vocês lá, né? Mas eu não sei, lá na educação do campo que eu trabalhava, às vezes eu conseguia estender um pouquinho mais. Mas eu tenho que ir até aquele último dia de colocar a nota no sistema. Eu vou investigar ali e vou botar no grupo de vocês, tá? Eu acho que assim, até meados de junho a gente consegue colocar nota, né? Mas isso está no calendário acadêmico também, quais os últimos dias de inserir nota no sistema, é isso que eu preciso. Até lá eu tenho que estar com o processo todo pronto, né? Mas eu vou investigar e eu coloco ali para vocês, que aí o cálculo a gente tem que fazer, né? Até quando vai poder estar dando aula lá, né? É isso, essa disciplina, ela é anual, né? Mas eu não sei, são muitas perguntas, né? Porque, na verdade, ela não aconteceu no semestre passado. Então, em tese, na teoria, a gente teria o direito de ainda ficar com essa disciplina mais um semestre. Mas eu vou ter que gerar um e-mail para a coordenação para perguntar tudo isso, né? É tanta confusão, gente, que essa disciplina não está nem constando no meu horário lá. Eu entro lá com o meu CIAP de professora e tem 3 disciplinas de didática e não aparece essa do estágio. É muito interessante. Eu já demandei, né, mas ainda não resolveram. Então, eu acho que por hoje a gente para por aqui e às 10h30 eu vou atender, então, a quem marcou comigo. Agora não me lembro se foi a Ana ou se foi a Lívia. Quem é que marcou? Eu não vou poder fazer hoje porque o Victor não tá aqui comigo, aí a gente marca para outra semana, pode ser, Maria? Pode. Se tiver alguma dúvida pontual, também pode me perguntar, assim, se eu não puder responder na hora, eu respondo a hora que eu posso, entendeu? Mas para a gente mesmo sentar e conversar, é bom que seja na sexta-feira. A Ana colocou que é boa a ideia dos vídeos, porque tem alguns estudantes, né, que não têm Wi-Fi e que ficam utilizando 3G e tal. E que às vezes, ainda por cima, o celular às vezes é o da mãe, né, ou do pai, né, que é a família inteira que usa. Talvez também vocês podem pensar um jogo didático para eles, né, alguma coisa assim que vocês pudessem daqui a pouco, um jogo interativo, né? Eu cheguei a pensar um jogo assim que fosse físico, né? Que fosse na cartolina, uma coisa assim, mas aí teria que dar um jeito de entregar na casa deles, né? Porque isso eu vi que algumas escolas infantis fizeram, assim, fazem atividades na frente da casa de estudante. Dependendo do número de estudante, pode ser uma, entende? Pode ser uma. Assim, vocês chegam lá e entregam o material para eles, o material didático. Depois eles
eles contam como é que foi, né? Como se fosse aquelas revistinhas de desenhar, ou de coisa assim, com algumas orientações de como fazer e tal. De repente, são poucos alunos, né, e moram tudo próximos da escola, pode ser que seja possível, né? Mas não sei, gente, é só uma ideia de jirico aqui, né? É que dá vontade de fazer muitas coisas. Na escola do meu filho fazem assim. Aí a gente tem um dia para buscar o kit, tem um acompanhamento assim no WhatsApp, vão mandando as atividades, e aí eles mandam o kit e vem uma sacolinha assim com o nome dele, né? E vem, às vezes, aí eles mandam argila, guache, e aí depois a gente vai postando essas atividades que eles fazem, né? E aí ele tem 5 anos. E aí as crianças vão postando, os pais vão postando, claro que nem todos os pais participam também, né? Aí dá aí a diretora fica pedindo para ela buscar aquela coisa toda. Mas a maioria tem ido, assim, e meu filho mesmo gosta, fica feliz da vida quando eu trago a sacolinha dele, pega o nomezinho dele, e aí vem uma folha de. Posso até tirar foto para mandar, postar no grupo do nosso grupo ali, do WhatsApp. E vem 3 atividades, no caso eles são criança, né? E a gente faz por aquele período. E aí assim vai indo, né? Pelo menos saiu daquele marasmo, assim. Mas, por exemplo, uma atividade que eu acho que é possível para adolescente, coisa e tal, é criar um livrinho com personagem. Cria um personagem e aí, tipo assim, como se fosse um diário deles. O que o teu personagem está fazendo hoje? Sei lá, você sabe melhor do que eu, né, isso. Mas eu fiquei imaginando, assim, algo adaptado para os adolescentes, alguma coisa que desafiasse eles, como se fosse um diário, uma coisa assim. Ou criar mesmo os personagens, um livrinho de história que eles vão completando a história. Começa a história e depois eles completam. A Ana disse que na escola que ela está trabalhando, que ela está estudando, a possibilidade dela estagiar lá, né? A escola trabalha com xerox e um dia determinado eles entregam as atividades para os pais e quem sabe dentro dessas possibilidades consigamos trabalhar em algo que cria essa interação de todos, mas cada escola é um caso, né? É verdade. E vocês também podem pensar se, como estagiários, querem, né? Daqui a pouco, né, ir lá entregar na casa da pessoa, não sei. Eu sei que eu estou ousando, né? Mas, digamos, se é uma escola num bairro, né? Daqui a pouco vocês. Não sei se a escola também daria o endereço para vocês, para irem. Assim. A Ana diz que se pergunta bastante como é que fica a questão de inclusão dos estudantes com alguma necessidade especial nesse contexto. Isso é importante vocês investigarem com as professoras se tem, quem são esses alunos, né? Se tem alguém que tem uma necessidade especial, qual seria a necessidade, né? Para que vocês possam sabendo e também adaptar o material, né? Mas eu acho assim que é possível, gente, é possível fazer algum material didático apropriado. Só que vocês também não deixem de pedir apoio das professoras de vocês, a própria Rita, ou outros professores das artes mesmo, né, que são professoras que já têm essa experiência muito mais do que eu, por exemplo. Eu tenho a experiência mais do ensino, mas das artes em si eu não tenho essa experiência, né? Eu esperava aprender muito com vocês agora, mas já começamos mal. Começamos na pandemia, mas eu queria, porque eu sempre aprendo muito, né? Porque eu vou assistir as aulas, vou acompanhar o planejamento e tal, e aí eu acabo aprendendo.
Mas é isso. Mas eu recebi, por exemplo, em casa, um material didático que veio lá em Porto Alegre, o GEMPA, que é aula de matemática, né? E aí tem textos, tem historinhas, tem um jogo de trilha, né, por exemplo. Então, vocês podem preparar textos, né, preparado por vocês mesmos, como estudantes, né, estagiárias. Vocês podem fazer textos com imagens e com desafios de exercício, sabe? Eu acho que é bem possível, porque o que está sendo avaliado aqui é a capacidade de vocês de programarem um processo de ensino, é isso que está sendo avaliado. Não importa tanto a interação lá, importa também, mas o que mais importa é vocês serem capazes de programar um projeto de ensino, programar aulas, programar atividades, escrever, pensar assim, o que vocês podem fazer. Agora, eu digo, não fiquem só limitados nos vídeos, só na questão assim, porque pandemia, eu estou presa aqui nisso aqui, né, na caixinha. Não, tem essas outras possibilidades que vocês podem desenvolver de material didático. E eu vou colocar algumas coisas lá no Ava. Vocês nunca deixem de dar uma olhada no Ava, tá? Recados e coisas, e algum material didático também que eu descubra assim, que é legal, que é interessante, eu vou colocar lá, tá bem? Eu vou botar a foto dessa dinâmica que a Jo fez, vou colocar. Eu sei que ela fez assim, a pessoa tinha que dizer um número, e daí ela mostrava assim, tipo uma bandeja que estava na casa dela, vários papeizinhos, aí com o número ela puxava aquele papel, e aí tinha umas perguntas e a pessoa respondia, e daí ia montando um desenho, no final ficou um desenho lá, o símbolo da mulher e tal. Foi bem interessante, assim, e deu bastante participação. Alguma questão, gente? Senão a gente pode encerrar. Eu vou ficar disponível ainda até meio-dia, assim, eu estou para vocês, assim, eu vou ficar trabalhando aqui. E aí, se alguém quiser conversar comigo, me chama no WhatsApp e a gente vê onde conversa, tá bom? Eu vou aproveitar e mandar e-mail lá para a coordenação. Professora, a minha professora orientadora acabou de mandar mensagem dizendo que nesse semestre agora, que vai ser online, que é o final de 2020, não vai ter 20 horas aulas. Não vai chegar a 20 horas aulas no município. Aí talvez a gente tenha que continuar depois do módulo híbrido, não sei. Poder fazer isso. A gente pode... como é que é? A professora da escola, tu diz? Isso, ela recebeu a informação da escola que não vai chegar a 20 horas, não tem 20 semanas para ter 20 horas aulas, porque é uma aula. Entendi. Uhum. Aí então tu adapta teu plano a esse plano da professora. E eu, infelizmente, não tenho todas as respostas para vocês, mas é certo que essa semana agora o IE deve fazer reunião e nos orientar melhor e tal. E a gente vai adaptando. O importante é fazer aulas assim, iniciais, e depois a gente vê se a gente vai ter condições de continuar. Eu vou disparar um e-mail agora mesmo para a coordenação para saber da disciplina, se a nossa disciplina continua no entre aspas, primeiro semestre de 2021, que é o que começa no meio do ano, ou se ela se encerra agora. Porque isso é
importante para eu saber. Outra coisa que eu vou perguntar também é a questão dos estágios, se tem que ser em outra modalidade ou se pode ser na mesma modalidade. Tipo assim, pode ser tudo no ensino fundamental ou é obrigatório que seja na outra modalidade, no médio, né? Eu vou perguntar tudo isso e depois já boto lá no grupo de vocês também, tá? A Ana disse que vai ficar no aconselhamento pós-aula. Então, Ana, eu nem vou fechar essa sala. Vocês vão saindo, aí ficamos eu e a Ana só. Tá? Eu só preciso de uns minutinhos para ir no banheiro e volto. Ai, tia, posso ir no banheiro. Tá bem, gente? Beijos. Tá bom, então. Deixa eu só Obrigada. ver o que a Ellen está escrevendo. Dada, é muito bom que a Dada fica com a câmera aberta, porque, gente, eu ficar me olhando o tempo todo é muito chato. Ai, ai. Tá, eu vou ali no banheiro e já volto.